Kumusta? Ako si Bob na tren. Nagmamaneho ako sa mga riles. Maaaring maupo sa loob ko ang mga pasahero at maglakbay sa malalayong lugar. Nagdadala rin ako ng mga paninda mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Tara at kilalanin natin ang iba pang mga paraan ng transportasyon. Tignan nyo, mayroong kotse. Kumusta, Bob? Lalabas ako para mag-picnic. Hanggang sa muli, Bob! Mga bata, tignan nyo si letrang K. Nandun siya sa duyan. Bob, pwede ba akong sumama sa mga kaibigan ko? Si letrang I at letrang J? Oo! Yehey! Hintayin nyo ako! Gusto ko rin sumama! Hello, letrang M. Anong ginagawa mo? Hi, Bob! Uuwi na ako! Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Hello, letrang U at letrang V. Gusto nyo bang sumama sa akin makipagkita kay letrang W? Oo, makikipagkita rin kami kay letrang W. Tara, puntahan natin siya. Hello, letrang W. Hello, Bob. Hinihintay ko ang mga kaibigan ko. Sina letrang P, V at U. Nakita mo ba sila? Oo, nakasakay sila sa akin. Bakit hindi mo sila samahan? Yehey! Woohoo! Tignan nyo lahat ng kaibigan natin. Pwede rin ba kami sumama sa kanila, Bob? Oo, letrang X, Y, and Z. Napakasaya! Hanggang sa muli! Milton Neves, boa tarde. Como é que vai? Mas você tá com um vestido bonito hoje, hein? É blusa, Milton, gostou? Com os ombros desnudos, como diria a Renata. Por que eu diria? Boa tarde pra você e Feliz Natal, tá? Tá bom, Milton. Qual é que é a pergunta? Venha! Hoje, o ucraniano Shevchenko ganhou a bola de ouro. Você acha que isso pode ser um sinal de que na votação da FIFA, Ronaldinho Gaúcho dançou, Milton? Dançou sim. Boa tarde. É referencial decisivo isso aí. Aliás, o cara é muito bom. Paulo Morsa fala que o Willian dos Santos joga mais que ele. Shevchenko é bom jogador. Kaká tá vendo o programa lá em Roma no fim de tarde com a mãe dele, Dona Simone, com o seu Bosco, muito obrigado. Não é mesmo, Saboia? Não é mesmo, Capriotti? Ele merece. O cara ganhou e vai ganhar o outro título também, entendeu? Apesar que o melhor do mundo é o Robinho, que infelizmente não tá podendo jogar. Mas, Paulo Morsa, o Robinho vai jogar domingo? Olha, há quem diga que ele tem condições para jogar a partir de amanhã, que ele já tem a condições. Ricardão, né? Ricardão, pô. Aliás, eu vi ontem a Renata com o Ricardão dela. Beleza, que beleza. Aí, olha, como é que foi esse gol, Ricardinho? Como é que foi? Pegou nas costas do Claudeci ali, né? Já teve a felicidade de fazer o gol da vitória. E foi um gol que pra mim foi muito importante. Não Isso. Até agora a MSI, que foi aprovada ontem, que o senhor riu de mim, o senhor Godoy, falei que até uma tal parceria 3 meses atrás você riu de mim, entendeu? Mas agora antes só dessa veio o aprovação- Teve, agora ele brigou ontem. É. Já deu uma desmundada ontem. Vamos ver como é que foi essa dessa briga. aprovação- Quem que tá no braço ali? Aquilo é uma macaquinha? Não é. Tava chovendo. Como é que ele ia entrar com uma Criança de 5 meses. Mas como é que ia entrar com criança se tava chovendo? Eu lembro que tava Não, chovendo. mas entrou, mas... Era provocação ao brasileiro, Solidário, pressão ao brasileiro negro de macaco. Entrou. Entendeu? Não tem imagem da briga? Não. Mas ele teve uma encrenca ontem pra variar. hein? Agora você está dizendo que eu ri muito da Às 6 da parceria aí. manhã. É. Eu não tô rindo mais, eu tô chorando agora. Então, pode chorar. Mas você riu da minha informação. Falou, olha, Não. pode acontecer uma parceria. Anong ginagawa mo dyan sa itaas, letrang B? Hinahanap kita at nandito ka na! Tignan nyo mga bata, si letrang C. Mayroon na yata siyang pupuntahan. Kumusta, Bob? Kumusta, C? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa parke. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin?